E se o maior erro da história não tivesse sido humano? E se o universo tivesse sido condenado bilhões de anos antes de nós existirmos? Hoje você vai conhecer alguns dos apocalipses mais perturbadores da ficção. Não aqueles que destroem cidades, mas os que quebram a própria ideia de existência. E o último deles deixa uma pergunta impossível de ignorar. Tudo começou com inveja. Não entre pessoas, mas entre civilizações antigas demais para serem compreendidas. Os Necrontyr eram uma raça condenada a vidas curtas, corpos frágeis e doenças constantes. Eles observavam os antigos, seres imortais, mestres da genética e da própria realidade, e entenderam algo cruel. O universo havia sido injusto desde o início. Eles tinham duas escolhas: aceitar seus limites ou transformar a galáxia inteira em um campo de guerra eterna. Para enfrentar deuses, fizeram um pacto com entidades ainda piores. Os Setã, deuses estelares famintos por energia vital. A promessa era simples: imortalidade. O preço foi absoluto. Suas almas, os Necrontyr, se tornaram Necrons, corpos de metal vivo, eternos, indestrutíveis, mas vazios, sem emoções, sem sonhos, sem identidade. A guerra que se seguiu não destruiu apenas mundos, ela corrompeu o Warp, a dimensão psíquica da realidade. Ódio, medo e desespero se acumularam até que novas entidades nasceram disso tudo. Os primeiros deuses do caos. Quando os antigos foram quase extintos, os Necrons perceberam que também eram escravos. Eles se rebelaram e estilhaçaram seus próprios deuses, mas o dano já estava feito. A galáxia nunca mais seria a mesma. A guerra nos céus não foi apenas uma guerra. Foi o momento em que o universo perdeu a chance de ser algo melhor. Agora imagine um apocalipse sem explosões, sem gritos, sem destruição visível. O terceiro impacto não destrói o mundo, ele dissolve a humanidade. Organizações secretas trabalham para a instrumentalização humana, a fusão de todas as consciências em uma só, eliminando o sofrimento ao custo da individualidade. No centro disso tudo está Shinji Hikari, um garoto forçado a pilotar uma arma viva. Quando o impacto começa, corpos humanos se transformam em LCL, consciências se fundem. Não há dor, não há solidão. Mas também não existe mais o eu. Shinji recebe uma escolha impossível: manter a humanidade unida e vazia, ou restaurar o mundo com toda a dor que isso implica. O horror não está no fim, mas na pergunta que fica: se sofrer é o preço de ser humano, você aceitaria pagar? E se resolver todos os problemas do universo exigisse apenas um gesto? O estalo de Thanos não vem com ódio, mas com convicção. Ele acredita que o universo está condenado pela superpopulação e que a única solução é matemática: eliminar metade da vida. Com as joias do infinito, ele sacrifica tudo, inclusive quem ama. Quando o estalo acontece, não há dor, não há julgamento. Heróis e vilões desaparecem da mesma forma. O verdadeiro horror não está nos mortos, mas na frieza de um universo que decide que metade de tudo simplesmente não é mais necessária. Agora imagine despertar algo que nunca deveria ter sido encontrado. O marker de Dead Space não mata diretamente, ele sussurra, ele quebra a mente humana, provoca alucinações e transforma mortos em necromorfos, criaturas grotescas feitas de carne reorganizada em formas impossíveis. Isaac Clarke é enviado para consertar uma nave e encontra apenas um necrotério flutuante. O marker usa a imagem da pessoa que ele mais ama como isca, empurrando-o cada vez mais fundo na loucura. Isaac sobrevive, mas nunca sai inteiro, porque os markers não são objetos, são convites, chamando algo muito maior. E se o Sol, fonte de toda a vida, se tornasse o apocalipse? Quando a luz muda, qualquer pessoa exposta começa a se transformar. A carne derrete, o corpo se deforma, mas a consciência permanece intacta. As vítimas sabem o que estão se tornando, sabem o que estão fazendo, mas não conseguem parar. Não há cura, não há contenção, não há fuga. O horror não está nos monstros, mas na traição da própria realidade. Algo que deveria representar vida se torna morte inevitável. A humanidade também já criou suas próprias armas perfeitas. No universo de Ultra Kill, guerras mecanizadas deram origem a máquinas movidas a sangue humano. Quando a Terra se tornou inabitável, restou apenas o inferno como fonte de energia. E o inferno respondeu: a humanidade desapareceu, deixando apenas máquinas vagando por um planeta morto. Entre elas, uma em especial continua se movendo, não por ódio ou vingança, mas porque ainda existe sangue em algum lugar. Em Raccoon City, o fim veio por escolha. A Umbrella Corporation criou vírus, monstros e bioarmes em nome do lucro. Quando o surto começou, a solução foi o encobrimento. Quando ficou incontrolável, a cidade foi apagada do mapa. Mais de 100 mil pessoas morreram para esconder um erro que nunca parou de se repetir. E por fim, o estrondo. E se salvar seu povo exigisse destruir o mundo? Eren Yeager decide que não existe paz possível, apenas sobrevivência. Milhões de titãs colossais marcham pelo planeta, esmagando tudo em seu caminho. Cidades viram pó,
civilizações desaparecem. No final, 80% da humanidade é exterminada. E o mundo continua. O estrondo não fala sobre monstros. Ele fala sobre até onde alguém é capaz de ir quando acredita que não há outra escolha. Esses apocalipses não falam sobre o fim do mundo. Eles falam sobre decisões e, no fundo, todos deixam a mesma pergunta. Quando tudo parece perdido, quem você escolhe ser?